Muito bom dia a todos, bem-vindos ao meu canal sobre História. O objetivo deste canal, em primeiro lugar, é aproximar-se a lecionar a História de uma forma bastante próxima, como ela é estudada nas escolas portuguesas. Portanto, basta uma pequena pesquisa no YouTube para ver que há muitos canais já com a temática de História. Contudo, este demarca-se porque pretende ser um manancial de apoio aos professores, um manancial de apoio aos alunos para o estudo, portanto, ajudar e, portanto, acompanhem-me neste canal. Nesta primeira aula, nós iremos falar sobre a pré-história. Temos aqui o nosso sumário, o qual tem 3 pontos. Ponto número 1, definição de pré-história. Vamos falar sobre o que é a pré-história, o período que durou e quais são as suas principais características. Ponto número 2, o processo de hominização. Certeza absoluta que toda a gente já ouviu falar do processo de hominização, embora seja mais frequente no senso comum chamarmos evolução do homem. Portanto, neste segundo ponto iremos falar sobre o processo de hominização. E finalmente, no terceiro ponto, iremos falar sobre o período paleolítico. Portanto, vamos ver que a pré-história se divide sobretudo em 2 períodos, pode ser dividida em mais, mas sobretudo em 2 períodos, o período paleolítico e o período neolítico. Ao longo desta primeira aula iremos falar sobre o período paleolítico. Ora, muito bem, acompanhem-me ao longo desta sessão. Ora, vamos começar com o primeiro ponto, definição de pré-história. Ora, o que é para nós pré-história? A pré-história é todo o período que antecedeu ao aparecimento da escrita. Portanto, todo o período em que já existiam seres humanos, ou já existiam hominídeos, mas que ainda não existia escrita. Portanto, esses humanos não escreviam, não deixavam nada escrito acerca do que é que faziam, de como é que as coisas eram na altura, e, portanto, nós não temos crónicas, não temos documentos escritos. Portanto, a pré-história terminou perto do ano 3000 a.C., portanto há cerca de 5000 anos, mais coisa menos coisa, com o aparecimento da escrita primeiro na Suméria e depois noutros locais. A Suméria, os documentos escritos mais antigos apareceram na Suméria, portanto foi lá o fim da pré-história. Portanto, a história propriamente dita, nós dizemos que a história só tem cerca de 5000 anos. Antes disso, estamos a falar de um período que antecedeu à história, a que nós chamamos de pré-história. A pré-história, como iremos ver mais à frente, também por sua vez se divide em períodos, tendo a ver com as descobertas que eram feitas nesse período. Portanto, a pré-história é um período que cobre uma extensão temporal bastante larga. Podemos dizer que a pré-história com os primeiros hominídeos surgiu há cerca de 3,3 milhões de anos, portanto podemos considerar esse o início da pré-história, 3,3 milhões de anos, e acabou há cerca de 5000 anos atrás, com o aparecimento da escrita. Ora, em primeiro lugar, quando falamos de evolução do homem, ou o processo de hominização, portanto, é senso comum para nós, pelo menos para nós que acreditamos na ciência, que o ser humano evoluiu a partir do macaco, portanto, evoluiu a partir do primata. Claro que antes de ser primata, isto foi muitas outras coisas. O primata também, por sua vez, evoluiu a partir de outros animais. Isto é um processo que ocorre ao longo de milhões de anos. Portanto, vão sendo... o corpo vai se alterando, as características vão se alterando. Isto ocorre em todas as espécies vão alterando as suas características de modo a adaptarem-se melhor ao clima onde estão inseridas, e isto também aconteceu ao homem, também aconteceu a uma raça de macacos, os chamados ramapithecus. Foi o macaco que deu origem ao ser humano, portanto, o Ramapithecus, e esse mesmo macaco também deu origem ao chimpanzé, portanto, o chimpanzé é o nosso parente distante. Portanto, isto ocorreu ao longo de milhões de anos. Portanto, o processo começou há cerca de 20 milhões de anos. O que aconteceu há cerca de 20 milhões de anos? As florestas africanas deram origem a savanas, portanto, onde
outrora havia grandes florestas luxuriantes, passou agora, na parte sul de África, a haver grandes extensões de savana. Como tal, o macaco, que é um animal, como nós sabemos, que vive nas árvores, depende das árvores para sobreviver, o macaco deixou de ter árvores e, portanto, teve que, à partida, sofrer algumas alterações físicas, nomeadamente caminhar sobre os dois pés para conseguir cobrir maiores distâncias até locais onde houvesse comida. Portanto, esta questão de marchar sobre dois pés tem um nome chamado bipedia. Ora, todos nós sabemos que os macacos, ou pelo menos grandes espécies de macacos, são bípedes. Portanto, caminham sobre bipedia, caminham sobre duas pernas. E que a maioria dos animais é quadrúpede, um animal que caminha sobre as quatro patas. Nós, seres humanos, como descendemos do macaco, nós também somos, por excelência, bípedes. Portanto, todos nós caminhamos sobre duas pernas. Ora, a questão da bipedia também trouxe algumas outras alterações no corpo do macaco. Portanto, o pé, pouco e pouco, adaptou-se à sua nova posição. Portanto, deixou de ser uma pata e passou a ser diferente. Portanto, o pé adaptou-se para poder cobrir maiores distâncias. A pata deixou de ser uma pata e progressivamente evoluiu no sentido daquilo que nós hoje chamamos uma mão. Portanto, as patas dos macacos deram origem às mãos, e a questão da mão permitiu ao macaco manusear instrumentos, portanto, agarrar-se às coisas, e, por sua vez, também o aumento do crânio. Portanto, o macaco, como passou a andar sobre duas pernas, o crânio passou a estar assente sobre os ombros e não pendurado como nos outros animais. E isto contribuiu para que o crânio, muitas vezes os animais têm um crânio pequeno, porque o crânio está a ser suportado pelas omoplatas. Aliás, o crânio está pendurado, portanto está a exercer bastante peso. Como no caso dos macacos, o crânio passou a estar assente sobre os ombros, permitiu que a cabeça que se desenvolvesse, que se tornasse maior. E como tal, o aumento do crânio também contribuiu para o aumento do cérebro. Finalmente, houve algumas alterações nos maxilares e na laringe que lhe permitiram articular sons. E por sua vez, com o tempo, a primeira fala. Portanto, isto foi um processo que ocorreu ao longo de milhões de anos e que levou a que o ser humano acabasse, ou que os primeiros hominídeos, e já vamos ver o que é que são hominídeos mais à frente, acabassem por falar. Ora, os hominídeos mais antigos surgiram na África Oriental, mais ou menos naquela região que vai desde a atual África do Sul até mais ou menos o atual Quénia, a atual Etiópia. Portanto, toda essa zona foi a zona onde apareceram os primeiros hominídeos. E vamos falar que o primeiro hominídeo conhecido nosso, portanto, o nosso antepassado direto mais próximo de nós, foi o Australopithecus afarensis. Afarensis, do continente africano. Portanto, o Australopithecus afarensis. Reparem que o Australopiteco é um chamado hominídeo. Já não é bem um macaco, por sua vez, mas também ainda não é, e está muito longe ainda de ser, um ser humano. Portanto, é esta fase do meio nós chamamos hominídeo. Ora, em questão de hominídeos, tivemos outras fases evolutivas no processo de hominização. É de salientar ao longo do nosso programa o Homo habilis, que sucedeu ao Australopithecus. O Homo habilis destaca-se, portanto, Homo habilidoso, portanto, foi o primeiro homem a fabricar ferramentas. O Homo erectus, da sua posição ereta, pensou-se durante muito tempo que foi o primeiro homem a conseguir andar sobre as duas pernas, embora essa teoria já tenha sido ultrapassada, mas o nome se tenha mantido, Homo erectus. Depois tivemos o Homo sapiens neandertal,
atenção que o Homo sapiens neandertal não foi um antecessor nosso. O Homo sapiens neandertal foi uma espécie, uma ramificação dentro da espécie que não contribuiu para a nossa evolução atual. Embora esteja incluído no programa como tal, o Homo sapiens neandertal foi outro ramo da evolução humana. E o Homo sapiens Cro-Magnon. Tanto o Homo sapiens neandertal como o Homo sapiens Cro-Magnon evoluíram da mesma ramificação, portanto de um outro Homo que não foi citado no nosso programa, que foi o Homo de Heidelberg ou Homo heidelbergensis. Em África, o Homo heidelbergensis deu origem ao Homo sapiens Cro-Magnon, e na Europa deu origem ao Homo sapiens neandertal, tanto que eles coabitaram durante algum período de tempo e o Homo sapiens neandertal acabou por se extinguir. Mas, portanto, o que interessa aqui reter é que estas fases são apenas marcos principais estabelecidos para o programa. Portanto, a evolução humana não foi tão linear assim. Portanto, não houve um Australopithecus que, por espontânea vontade, deu origem ao um Homo habilis. Portanto, houve fases de transição entre ambas estas fases. Nós consideramos estas fases como principais. Contudo, houve muitas outras. Portanto, é de salientar, então, em primeiro lugar, Australopithecus, em segundo lugar, Homo habilis, em terceiro lugar, Homo erectus, em quarto lugar, Homo sapiens neandertal e em quinto lugar, Homo sapiens sapiens ou homem moderno, portanto que somos nós. E existe ainda outra questão curiosa, se nós considerarmos a nossa espécie, portanto homens como nós, os primeiros homens como nós, os chamados Homo sapiens Cro-Magnon, ou Cro-Magnon, como muitos lhe chamam, também surgiram em África. Portanto, mais uma vez, a África surge aqui como o berço da humanidade. Não só o local onde apareceram os primeiros hominídeos, portanto os australopithecus, mas igualmente o local onde apareceram os primeiros seres humanos iguais a nós. Ora, já vimos então as várias fases do processo de hominização. Vamos então salientar quais foram as principais características que fizeram que o macaco desse origem ao género Homo. Começamos por ver que a primeira foi a bipedia, portanto, a partir do momento em que o macaco passou a andar sobre duas pernas, contribuiu para outras evoluções. Portanto, a bipedia, que desenvolveu outras coisas como a evolução da mão, portanto, dado que as patas dianteiras já estavam libertadas do solo, transformaram-se pouco a pouco em mãos, portanto, a possibilidade de manuseamento. E a mesma questão relativamente ao crânio. A partir do momento em que o crânio deixou de estar pendurado, passando a estar assente nos ombros, o crânio desenvolvendo-se igualmente o cérebro, o que contribuiu para o aumento da inteligência. Portanto, as três características que demarcam a grande evolução dos macacos são, em primeiro lugar, a bipedia, em segundo lugar, a evolução das mãos e, em terceiro, a evolução do crânio e, consequentemente, do cérebro. Ora bem, vamos dar início ao terceiro ponto do sumário, o início do período paleolítico. Ora, como nós vimos no início deste filme, a época pré-histórica pode-se dividir em várias etapas. Nós vamos dividi-la apenas em duas principais. A época paleolítica, ou o período paleolítico, foi a etapa mais longa, que teve início logo com o aparecimento do ser humano, e que terminou com a descoberta de uma atividade que veio mudar radicalmente o modo de vida do ser humano, que foi a agricultura. Portanto, Paleolítico começou há cerca de 3,3 milhões de anos, com o aparecimento do Australopithecus sobre a Terra, embora nós ressalvemos, porque Paleolítico refere-se à construção de instrumentos de pedra. Ora, o Australopithecus, como nós percebemos, não construía qualquer tipo de instrumentos. Portanto, na verdadeira acessão do termo, o Paleolítico só começou há cerca de 2,5 milhões com o Homo habilis. Contudo, nós vamos considerar que o Paleolítico teve início
logo com o aparecimento do Australopithecus. Portanto, o Paleolítico foi a fase mais longa da pré-história. Começou há cerca de 3,3 milhões de anos, e terminou há cerca de 10 mil anos atrás com a descoberta da agricultura. Paleolítico provém de duas palavras: paleo, que significa antigo, e lítio, que provém de lítio, que significa pedra. Portanto, a pedra antiga, ou, como também é comum chamar-lhe, a pedra lascada. Portanto, equivale ao período em que os seres humanos fabricavam os primeiros instrumentos de pedra, ainda muito rudemente, muito torpemente. Portanto, a chamada pedra lascada. Portanto, o Paleolítico demarca-se por certas características do ser humano. Portanto, o ser humano não produzia a sua alimentação, não sabia produzi-la e, como qualquer outro animal, dependia da caça e da recoleção ou da recolha de frutos, de ervas, portanto, da sua própria alimentação. O homem não produzia alimentação, o homem recolhia. E nós falamos muitas vezes em caçadores-recoletores. Portanto, viviam da caça e da recoleção. Como tal, como o homem não produzia a sua própria alimentação, o homem era nómada. Portanto, deslocava-se constantemente de um local para outro. Portanto, o homem não estava sempre a viver no mesmo local, era nómada. Depois, como iremos ver mais tarde, esta situação alterou-se radicalmente com o surgimento do Neolítico. Com o aparecimento da agricultura, nós iremos ver que os hábitos de vida do ser humano também mudaram radicalmente. Portanto, ao longo desta aula, nós ficaremos apenas com estas noções básicas sobre o Paleolítico. Nós, na próxima aula sobre a pré-história, iremos falar sobre o período, sobre várias questões relativas ainda ao Paleolítico, explorá-las melhor e daremos também início ao período Neolítico. Ao longo do período Paleolítico aconteceram várias coisas. O processo de hominização ocorreu todo ele ao longo do período Paleolítico. E dado que este canal também se aplica ao programa angolano, nós podemos fazer o paralelismo com a atualidade, falando de alguns povos que ainda se dedicam a um modo de vida paleolítico. Em Angola, os povos Khoisan ou Busquimanos, que ainda hoje vivem da caça e da recoleção. Estes Khoisan são muito comuns na região do Namibe, em Angola. Ora, muito bem, vamos então proceder ao resumo de todo o conteúdo que nós lecionamos ao longo desta sessão. Portanto, em primeiro lugar, designamos por pré-história todo o período que antecedeu a invenção da escrita. Portanto, a questão aqui é nós não termos escrita, portanto, não termos relatos escritos acerca do que estas sociedades faziam. Portanto, não temos crónicas. Portanto, todo o estudo parte de uma outra área da história chamada a arqueologia. Portanto, nós não temos escrita. No segundo ponto, nós falamos acerca do processo de hominização, que é também chamado, no senso comum, a evolução do homem. Portanto, o processo de hominização é todo o processo de evolução do primata até chegar ao ser humano atual. Portanto, aquela imagem que nós constantemente estamos a ver dos vários estágios da evolução humana ao lado até chegar ao homem atual. Falámos quais foram as principais modificações iniciais no primata: a bipedia, a evolução da mão e o aumento do volume da caixa craniana. Portanto, o homem começou por ser bípede, aliás, o macaco começou por ser bípede. Com o tempo, as patas dianteiras transformaram-se em mãos e, finalmente, a caixa craniana aumentou e, consecutivamente, também aumentou o tamanho do cérebro. As principais etapas evolutivas do homem, ou hominídeos, que nós falámos nesta sessão, são
o Australopithecus, que foi o primeiríssimo, o Homo habilis, o primeiro homem a desenvolver ferramentas, portanto, o homem habilidoso, o Homo erectus, devido à sua posição ereta, o Homo sapiens neandertal, e posso esclarecer que Neandertal, o nome Neandertal, vem de uma região onde foram encontrados os primeiros fósseis deste homem, portanto a região do Neander, na Alemanha, portanto daí o nome Homo sapiens neandertal, e finalmente o Homo sapiens sapiens, que somos todos nós somos Homo sapiens sapiens. Falámos então do período paleolítico. O período paleolítico foi a primeira fase, a fase inicial da pré-história e a fase mais longa. Portanto, começou há cerca de 3,3 milhões de anos e só acabou há cerca de 12 mil anos atrás, portanto, cerca de perto do ano 10 mil a.C., com a descoberta da agricultura. E este paleolítico caracterizou-se por sociedades nómadas, dependentes da caça e da recoleção. Portanto, nesta época do paleolítico, o homem vivia como qualquer outro animal. Portanto, dependia daquilo que caçava, daquilo que pescava, daquilo que encontrava na natureza e que se podia alimentar. E finalmente vamos olhar novamente para o nosso sumário. Portanto, nós em primeiro lugar falámos sobre o que era a pré-história. Definimos o que era a pré-história. No segundo ponto falámos do processo de hominização ou a evolução do homem, como nós falámos. E finalmente no terceiro ponto falámos do início do período paleolítico. Portanto, nós em traços gerais definimos o que era o período paleolítico. Portanto, esta sessão está terminada, não há mais nada a dizer. Peço-vos que, se acharam este vídeo pertinente, subscrevam o meu canal, que vai ter novas atualizações, novos vídeos, de modo a cobrir todo o programa português e também o programa angolano. Portanto, este canal vai ter essa dupla valência, vai cobrir o programa português e o programa angolano. Portanto, não se esqueçam então de subscrever se achar o vídeo pertinente. Bom dia a todos, até à próxima.